Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro, cujo título é Travessia. E antes de nós começarmos o nosso conteúdo e até fazermos os links do conteúdo passado, eu vou deixar só uma informação super básica que eu tô vivendo aqui na minha casa. Eu fiz o resgate de 2 gatinhos e aí eu tive que separar os meus, né, lá dentro de casa, em contato com esses 2 que estão aqui fora. Então, se por acaso passar algum gato, um miado, eu não vou poder interromper o vídeo só por causa deste pequeno detalhe, tá? Digamos que eu tô fazendo uma travessia um pouquinho também desafiadora aqui em casa, tá joia? Então, aqui já começou, né? Então, esse daqui é uma delas, né? Mas é muito lindinha, gente, apesar de que veio assim, tava aqui em frente de casa, mas é um docinho. Tanto ela quanto a outra branquinha também. Mas nós precisamos de focar aqui no nosso conteúdo. Então, nosso título hoje é Travessia. E nós vamos fazer um link com o encontro passado, o encontro 3, tá? Que era o título Tesouro Escondido. Vamos então começar essa jornada. Silêncio. Silêncio. Quando nós estamos falando deste conceito sobre travessia, nós temos uma primeira imagem na nossa cabeça, que é de algo que é transitório, que é passageiro. E muitas das vezes é um nexo de uma situação a outra. Então nós vamos pensar aqui da seguinte forma: uma travessia numa determinada estrada, né? Que tem ali uma ponte que liga um trajeto a outro. Uma travessia onde eu preciso de passar para o outro lado de um outro território e eu preciso de utilizar um meio de transporte para se chegar até lá. Quem já teve a experiência, por exemplo, de um passeio à praia, né? Onde nós saímos, né, de um determinado lugar, pegamos uma balsa, um barco e vamos fazer o trajeto, né, para o outro, fazemos uma travessia, que é um percurso pequeno de uma caminhada. E isso pode ser feito por diversos meios de transporte, né? E aí nós precisamos de associar, né, esta metáfora que está dentro desse conceito a nossas circunstâncias também na vida, do nosso cotidiano. Quantas vezes nós não precisamos de fazer as travessias dos desafios que a vida nos apresenta, né? Todos nós, né? Quando nós trabalhamos, né, até lá no consultório, o conceito da roda da vida, nós percebemos que muitas pessoas chegam até nós com essa fragilidade ou esse desafio diante dessas travessias para cada um daqueles conceitos. Porque a gente vai pensar aqui na nossa vida como um todo, né? Então, nos relacionamentos, na família, na vida amorosa, na vida financeira, na vida social, na vida intelectual, na vida espiritual, na perspectiva de vida futura, nas contribuições sociais e tantas outras, né, que a gente também pode imaginar, nós temos que pensar da seguinte forma: como está sendo o meu trajeto, a minha travessia para cada uma dessas áreas? Pois o nosso objetivo maior sempre é nós termos êxito, bons resultados neste curto espaço de vivência. E a nossa travessia, ela é cotidiana. Todos os dias nós somos convidados a estar presentes. Está escutando, né? Todos os dias nós estamos convidados a estarmos presentes num trajeto que se chama dia, que se chama hoje, que se chama presente. Então, o tempo de hoje, o tempo de agora nos convida a estarmos cada vez mais na consciência de como nós estamos realizando qualitativamente o nosso trajeto, a nossa travessia, mesmo que diante de tantas circunstâncias adversas, desafiadoras, que nós também nos deparamos. E dentro desse convite cotidiano sobre as travessias que nós precisamos de enfrentar, dentro desses aspectos, né, da roda da vida, né, de todas as áreas aqui que, né, nós já dissemos aqui anteriormente, a vida também nos provoca a nos colocar em posicionamento como que nós enfrentamos cada uma dessas situações. E isso mexe diretamente com o nosso processo de autoconhecimento. Então, do mesmo jeito que a nossa travessia é passar pelos desafios que a vida, né, naturalmente vai nos colocando, existe um outro convite que a gente precisa de estar muito atento para que nós possamos, né, fortalecer o nosso equilíbrio, a nossa força, a nossa resistência, a nossa resiliência, ou as outras palavras, né, afins, neste conceito de firmeza, que diz respeito a uma travessia para dentro de nós mesmos, que é feito através do autoconhecimento. Então, as travessias, elas não são só mediante as circunstâncias externas, elas também são mediante as circunstâncias internas. E quanto mais eu realizo nesse processo de autoconhecimento uma travessia para o meu interior, o meu autoconhecimento, as minhas ponderações, os meus limites, as minhas
ansiedades, os meus medos, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas angústias, os meus traumas, é como se eu pudesse ter dentro deste processo cada vez mais peças que vão se encaixando para que eu possa me precaver ou me defender diante daquilo que o externo também está me desafiando. Tá? Pode parecer assim um pouquinho complexo, né? Mas qualquer coisa pode mandar uma mensagem aqui que eu explico novamente, né, para vocês, porque aqui a gente está sendo um recurso didático que é uma lousa. Mas é basicamente como se fosse um espelho, né? Do mesmo jeito que a vida e as situações externas apresentam a mim desafios, eu também faço uma travessia interna em que analisar as minhas emoções, as minhas decisões, até mesmo antes de tomar alguma atitude, que isso passa, né, em primeiro lugar pelo pensamento, pelo raciocínio, que é digamos assim, o natural e o esperado de cada um, pensar antes de agir, é uma travessia que nós fazemos internamente. Então, não interessa a situação externa, o que interessa é como eu vou me firmar e me posicionar nessa centralidade para depois eu tomar uma decisão. Porque, do contrário, a gente corre o risco de ser muito impulsivo, imediato, falar sem pensar, agir sobre e somente as emoções que podem estar desorganizadas, e quando vier uma calmaria, quando vier uma racionalidade ou uma, digamos assim, uma certa estabilidade das emoções, eu tenha até o arrependimento de ter falado, de ter me comportado, de ter agido, de ter feito alguma coisa, por justamente eu não ter feito o processo antes de uma travessia interna. Tá? Então, a gente, né, como já falamos aqui também, as turbulências da vida, elas são inesperadas, né? Não tem hora, não tem data, pode estar, inclusive, acontecendo com você até neste momento. Só que não é a turbulência que diz sobre as nossas capacidades. Somos nós que temos uma força, uma habilidade, até mesmo para silenciar, pensar, raciocinar e depois, de forma estratégica e planejada, ultrapassar aquela dificuldade. O fator aqui vai ser o tempo, né? Porque quanto maior essa tribulação tiver, mais força, ou vai exigir mais de nós. E quanto menos intensidade, com mais facilidade a gente ultrapassa. Mas as nossas travessias, né? Sejam internas, sejam externas, precisam de um certo silêncio. Precisa de um planejamento, precisa de um autocontrole, um autoconhecimento, um autodomínio. Porque uma das frases que a gente diz muito lá no consultório e faz muito sentido nesse raciocínio também que nós estamos aqui concluindo, é que nós somos livres diante das escolhas. E, entre aspas aqui, aprisionados diante das consequências. Então, para cada escolha, a consequência ela já está atrelada. Então, quanto mais equilibrada, firme, consciente eu estiver diante da escolha, mais saudável será a minha consequência. Se eu fizer uma escolha de forma impulsiva, imediata, desequilibrada, eu também estou atrelado às consequências desse desequilíbrio, né, desse desajuste. Isso não significa um determinismo, porque a gente também pode mudar essas circunstâncias. No entanto, vai exigir um outro esforço, né? Se a gente for colocar aqui como exemplo bem trivial, né? Super simples aqui, como eu até gosto de trabalhar com vocês dentro da simplicidade. A gente vai pensar aqui, por exemplo, uma pessoa que está num processo de emagrecimento, de dieta, né? Então, ela fez anteriormente escolhas ou o organismo, né, reagiu de forma desequilibrada que levou a saúde a estar fragilizada. Então, vamos imaginar aqui que agora ela precisa passar por uma dieta. Enquanto ela está na dieta, o organismo está funcionando. Nossa, mas aconteceu, né, uma irresponsabilidade, digamos assim, de não seguir aquela dieta, o peso aumentou. Então, não está determinado agora que aquela pessoa vai ficar nesse desajuste de saúde. Ela pode voltar à dieta e o organismo reage de forma positiva novamente. Então, para cada escolha tem a consequência, mas até a consequência ela não é determinante na nossa vida, porque a gente muda novamente a escolha e assim a gente vai girando este ciclo, ok? E para fazermos um link, né, do último encontro com este, eu escolhi também uma leitura, né, deste livro do Padre Fábio, que é Quem Roubou de Mim. Aqui na página 54 está escrito assim: o encanto de ser
pessoa. E dentro da leitura aqui, que é muito interessante, gente, eu quero ler aqui para vocês um trechinho assim que me toca profundamente, né? Mas toda a história, todo o livro, ele tem um impacto muito forte, muito reflexivo, mexe bem assim nas nossas emoções, sabe? E às vezes, dentro de um capítulo a outro, a gente tem que dar uma parada, tem que dar uma respirada, tem que digerir, né, intelectualmente, né, o que nós absorvemos, até para darmos continuidade às outras. Mas é super interessante o conceito aqui, tá? O encanto de ser pessoa. A palavra pessoa é muito comum entre nós. E apesar de repetirmos o tempo todo, nem sempre aplicamos com devida consciência o seu significado. Segundo a antropologia cristã e teológica, o conceito de pessoa deve ser compreendido a partir de 2 pilares: dispor de si e depois estar disposto. Dispor de si é o mesmo que ser de si e ter posse do que se é. Este primeiro pilar refere-se diretamente a tudo aquilo que já mencionamos a respeito da subjetividade. O eu primeiro é irrenunciável, que nos caracteriza em nossa singularidade. É interessante perceber que a singularidade é um tesouro que não se esgota. E constantemente vivemos a aventura de desvendar o nosso território. É como se todos os dias fizéssemos uma caminhada ou uma travessia pelo espaço onde está localizada a nossa casa. E sempre descobrimos lugares nunca antes percebidos. Uma vez descoberto, o território passa a incorporar o que somos. Olhamos e dizemos: isto é meu. E descobrir não é o mesmo que inventar. Nós já estamos em nós. O único esforço é descobrir quem somos. E isso traz um conceito de pessoa dinâmica que nos possibilita dizer que, enquanto estivermos vivos, estaremos constantemente aumentando a nossa propriedade. Estaremos nos aventurando no duro processo de autoconhecimento, desbravando fronteiras e retirando as travas das porteiras que nos impedem de ir além do que já podemos alcançar em nós mesmos. Cada pessoa é uma propriedade já entregue, isto é, dada a si mesma, mas ainda precisa ser conquistada. É como se pudéssemos reconhecer: eu já sou meu, mas preciso me conquistar. Porque, embora eu tenha a escritura nas mãos, ainda não conheci a propriedade que a escritura me assegura possuir. E por aqui eu encerro, né, o nosso trechinho. Basicamente nós fomos até aqui neste trecho. E é como eu disse antes, né? A gente faz uma leitura, se depara com essas informações que são tão impactantes das nossas emoções, porque mexe no nosso processo de autoconhecimento, de autodescoberta, até mesmo nesse conceito aqui, né, que falou assim que, como todos os dias nós acordamos e nos deparamos com uma casa, com territórios e lugares, que a partir do momento que eu descubro, ele passa a ser meu. E desse paradoxo, né, que nós somos um território, uma casa, uma propriedade, que toda ela é nossa. Vamos imaginar aqui de forma muito ousada todo o universo, né? Nós somos uma partícula, uma pessoa pertencente ao universo inteiro. Mas quantas coisas ainda nós precisamos de fazer a travessia para descobrir? E inclusive dentro de nós mesmos. E aí depois, né, diz que é como se eu tivesse a escritura, mas eu ainda não tivesse a segurança de que tudo isso é meu. Então, gente, isso daqui mexe muito comigo também, né? Porque, afinal de contas, vocês são as testemunhas do quanto, até eu, enquanto psicóloga, pessoa, né? Estou fazendo um processo de uma travessia para um universo mais marítimo, mais de ser escritora também, né? Tem lados meus aí que estão sendo muito lapidados e moldados. Então, nós estamos juntos neste processo de aprimoramento da vida. Mas que não percamos o posicionamento, a firmeza, a confiança e a inspiração espiritual, né? Principalmente de saber que nós temos forças para enfrentar e superar essas dificuldades, obstáculos ou qualquer outro nome que você queira associar, tá joia? Até o nosso próximo encontro. Ficamos por aqui. Acho que hoje, assim, pelo menos pra mim, né, foi um dos que tá mexendo mais, dividir aqui com vocês, tá? Vou precisar também de fazer uma pausa, digerir, né, mais um pedacinho aqui, né, dessa leitura, desse livro. Mas sigamos e até o próximo, tá joia? Até lá!